Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BPF no ar ao vivo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. Ah, coisa boa! Saudade de você, viu, Paulinha? A gente tá precisando de Bem, encontrar. E aí, gente, tudo bem? Olha só. Antes de eu falar por que a gente está falando sobre treinamento de colaboradores, né? Que foi um assunto que vocês pediram. Eu vou pedir a Paulinha para explicar o que é o nosso BPF no ar, o que é essa linha editorial que a gente faz com tanto amor e que a gente gosta tanto, em que a Paulinha é a diretora dessa linha editorial, né, Paulinha? sou E diretora. como que funciona? Por que chama BPF no ar? O que é o BPF no ar, Paulinha? Contem pra gente. Então, o BPF no ar, era um programa que nós gravávamos e ele ia ao ar nas quartas-feiras, né? Então só uma vez por semana. E há 2 semanas a gente resolveu começar a fazer lives diárias de segunda a sexta. E desde semana passada nós entramos numa maratona de lives de segunda a sexta às 18h30. Então, semana passada a gente conseguiu fazer todas as lives às 18h30. E essa semana estamos mais uma vez entrando numa maratona de lives de segunda a sexta às 18h30. E o que é o BPF no ar? O BPF no ar é um programa em que a gente reúne as dúvidas. Ô, Gleice, obrigada! Gleice falou que está sendo um sucesso. Que bom. Ah, fofa demais! Então, o BPF no ar é um programa que a gente reúne todas as dúvidas que nós recebemos diariamente nas nossas redes sociais. Eu agrupo essas dúvidas por assuntos e aí a gente vai trazendo aqui os assuntos que estão com mais perguntas. A gente também sempre pergunta, deixa nos nossos stories caixinhas para vocês deixarem as perguntas do que vocês querem saber, justamente para a gente fazer todo esse acervo de perguntas, né? Porque normalmente as dúvidas se repetem entre as pessoas e aí a gente traz aqui e responde para vocês essas dúvidas que nós recebemos. Exato. E hoje o assunto não é uma dúvida técnica, né? Não é uma dúvida de instrução normativa. É um bate-papo que a gente vai ter aqui sobre treinamento de colaboradores, porque quando a gente abriu a caixinha no nosso Instagram, perguntando, gente, o que a gente pode falar, que a gente pode ajudar vocês no dia a dia, treinamento de colaboradores veio mais de uma vez. Então, veio treinamento de colaboradores, treinamento de colaboração, que eu acho que foi até na digitação mesmo, como melhorar os treinamentos do pessoal sem ter muitos recursos, como projetor, por onde começar a aplicar BPF em uma fábrica onde os funcionários já estão mal acostumados, conseguir se soltar mais para conversar com os funcionários da empresa, não tem facilidade de falar em público, como que vocês conseguem se soltar e falar com tanta facilidade com os funcionários da empresa, como melhorar o meu perfil como profissional da qualidade. Eu tenho conhecimento, não todo, mas estou sempre estudando e tenho certo receio de cobrar e agir, porque estou em meu primeiro emprego e sou o único presente na fábrica e o restante da equipe é remota. Então, vem muito pedido de treinamento de colaboradores e aí a gente pensou, Paulinha, a gente sempre vem para a parte técnica, né, Paulinha? A gente sempre conversa sobre instruções normativas com vocês, mas se vocês estão pedindo sobre treinamento de colaboradores, eu falei, Paulinha, vamos falar como que a gente faz, né? Que quem sabe possa ir inspirar ou possa ajudar ou possa mostrar para vocês que às vezes a pessoa pensa assim, eu sou tímida, não dou conta de fazer treinamento. A gente vai mostrar aqui para vocês 2 casos reais, que sou eu e a Paulinha, né, Paulinha? Eu sou zero tímida, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E quem conhece a Paulinha sabe que a Paulinha é tímida, mas vocês não devem nem perceber que ela é tímida de vê-la aqui fazendo live, sendo diretora de programa, né, Paulinha? E a Paulinha é tímida, gente. E nós duas treinamos. Então, ou seja, dá para treinar se não é tímido, dá para treinar se é tímido. E o que a gente vai fazer aqui é dividir com vocês a nossa experiência, tá bom? E eu vou contar para vocês que mesmo sendo tímida, a primeira vez que eu precisei falar em público foi um problema para mim. Então, eu vou contar um pouquinho disso para vocês perceberem que todo mundo consegue falar em público, todo mundo consegue treinar colaborador e que quanto mais você faz isso, melhor você fica. Eu não consegui editar para vocês que eu ia colocar aí para a chamadinha da live, só que a gente está fazendo tantas coisas, né, Paulinha, ao mesmo tempo, que aí, muitas vezes, essas coisas mais operacionais a gente não consegue fazer. Mas tem um negócio muito legal que eu ainda vou colocar para vocês lá no nosso Instagram,
que a gente assustou, né, Paulinha? A gente gravou vários vídeos de procedimentos operacionais padrão, tá? De todos os POPs. Isso a gente, né, fez ano passado no Palme Pop com os nossos clientes, que foi o jogo da qualidade, nossos clientes presenciais. E aí foi muito engraçado. Eu não sei por que a gente resolveu pegar, antes de começar essa quarentena aí, né, Paulinha? A gente resolveu pegar um desses vídeos, não lembro por quê. E aí a gente colocou na nossa televisão, lá no nosso escritório. E aí foi muito engraçado que eu comecei a falar super séria, né, Paulinha? É tipo assim, olá, hoje eu vou falar para você sobre treinamento de colaboradores. Não foi assim, Paulinha? Foi. Aí eu olhei e falei, Júlia do céu. Você tá tão Eu não esquisita, lembrava ela que era falou. assim. Aí eu falei assim, eu fico imaginando que, tipo assim, o pessoal que assistiu, né, nossos clientes maravilhosos, devem também ter assustado, porque eu sempre chego rindo, falando alto, espalhafatosa, né, Paulinha? Uhum. Do jeito que eu faço, eu fico imaginando eles olharem um vídeo e eu, olá, hoje eu vou falar sobre... Mas foi muito legal, porque na hora que eu vi isso, tipo assim, é engraçado como que quanto mais a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando. Hoje a gente entra ao vivo, antes a gente ficava tensa, né? Será que a internet vai dar? Como que vai ser? E hoje é assim, se não der internet, a gente resolve, conversa com vocês. Se der, vamos lá, tá todo mundo junto, né? Por quê? Porque quando a gente tira o foco da gente, coloca o foco em você, em quem tá do outro lado, facilita muito. E essas coisas ficam muito pequenas. E é isso que a gente vai falar aqui para vocês, tá, gente? É como que a gente faz. E a gente vai tentar ajudar cada um que fez uma pergunta. E quem quiser ir perguntando ao longo da live, a Paulinha hoje está coordenando as perguntas. Ela é ótima para coordenar as perguntas. Eu sou péssima para coordenar as perguntas. Já melhorei muito, né, Paulinha? É. Mas eu sou muito ruim. Toda vez que a Paulinha tá fazendo a live e que tem perguntas, gente, eu peço a Paulinha para printar tudo depois, para a gente poder escrever, responder para vocês no offline. Porque realmente eu não sou tão ágil quanto a Paulinha. A Paulinha tem uns dedinhos mágicos, ela vai lá, ela digita aqui, ela bota link ali, ela copia a pergunta no bloco de notas, ela usava post-it, não usa mais, que ela agora está numa responsabilidade ambiental, né? Depois que ela começou a treinar manejo de resíduos, ela começou a reduzir os resíduos, né, Paulinha? Depois que ela começou a ter que tirar lixo da casa dela 200 vezes por dia, ela reduziu o lixo que ela faz. Ô, Ju, Ah. lá, Larissa tá aqui no Instagram e falou que ama esse tema de treinamento de colaboradores. Ah, meu Deus, coisa boa! Que coisa boa! É a Larissa que eu tô pensando? Aham. Mentira! Eu vou falar de você aqui, lá! Ai, eu vou falar de você, eu vou falar de você. Gente, a Larissa é fantástica. Eu vou contar uma história que vocês vão ficar apaixonados. Eu acho que eu vou até chorar na hora que eu contar a história, porque é lindo. Gente, mas vamos lá, já fiquei até emocionada só de pensar. Vamos lá, gente. O que acontece? Eu vim falar aqui com vocês hoje como que a gente faz. Tá? A gente não é expert nesse assunto, né, Paulinha? É importante a gente falar isso. A nossa especialidade é boas práticas de fabricação em fábrica de alimentos para animais. Mesmo lá nos primórdios, né, da nossa empresa de consultoria, a gente tem trabalhado com outras agroindústrias que a gente ama e ajudaram muito a gente a chegar até aqui hoje. A gente foi deixando essas outras agroindústrias e focando cada vez mais em fábrica de alimentos para animais, tá? Naturalmente, porque o mercado quis assim e a gente foi apaixonando por fábrica de alimentos para animais e hoje a gente não sai de jeito nenhum, né, Paulinha? A gente já falou isso para vocês, é um mercado incrível. Eu estava conversando hoje com o Denner, que é de entreposto de ovos, e ele me fez um depoimento maravilhoso sobre o programa de autocontrole. E eu fiquei muito emocionada com o depoimento que ele me fez, ele falando como que a manutenção preventiva reduziu as paradas e praticamente dobrou a produção dele de caixa de ovos e que ele é muito focado nessa parte de gestão. E aí ele estava falando comigo, pena que às vezes eu embaraço um pouco por eu não ser veterinária. Eu falei, Dene, programa de qualidade, boas práticas de fabricação, procedimentos operacionais padrão, programas de autocontrole, programa de qualidade é extremamente inclusivo. Eu gosto muito de falar isso. E quanto mais gente diferente estiver nessa área, melhor, tá? Então, assim, um pouquinho do que a gente faz hoje com treinamento, a gente foi aprendendo com as pessoas que estavam na fábrica, o jeito que elas faziam, e a gente vai modelando e vai aprendendo, né, Paulinha? Então, o que a gente vai falar aqui com vocês é como que a gente faz, e vocês vão ver dois casos,
um caso meu, que não sou nada tímida, e o caso da Paulinha, que é tímida, e como que a gente chegou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, não é isso, Paulinha? É. Para vocês verem que é possível para É todo possível. mundo. Ser Então, tímida vamos não é lá. um problema. Não é um problema. Não é um problema, exatamente. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu vou contar para vocês a primeira vez que eu tive que falar em público, tá? Foi na aula do professor Walter Mota, lá da UFMG, que eu tive que ir fazer a disciplina de seminário. E a disciplina de seminário era o seguinte: você tinha que escolher um tema, escrever um trabalho sobre aquele tema e apresentar aquele tema. E no nosso público, né, Paulinha, tinha milhares de alunos, né? Não era só gente que estava interessada no meu assunto, eu falo isso, que é muito fácil falar para a turma da fábrica, porque eles estão muito interessados no que você tem para falar. É um público que quer te escutar. Mas eu estava ali numa disciplina que eu estava falando de galinha e tinha gente querendo escutar de bovino, tinha gente querendo escutar de peixe, tinha gente querendo escutar de cavalo. E assim, é maravilhoso. Mas eu vou contar para vocês da primeira aula. Na primeira aula, o professor começou a explicar como que era a disciplina, como que funcionava. E aí ele olhou para mim e falou assim: então, nós vamos começar nos apresentando. Aí ele olhou para mim: vem você. Eu estava lá no fundo da sala. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, não, ele não está me pedindo para descer aqui na frente dessa galera, eu começando o mestrado. Tipo assim, não conhecia ninguém, ele da UFMG, estava vindo de outra universidade. E aí eu olhei para um lado, falei, não, ele está apontando para Yuri, que está aqui do meu lado. Não, ele está apontando, não, ele estava apontando para mim. Aí a Yuri virou para mim, fofo, e virou e falou assim, preocupa não, todo mundo vai pagar esse mico. E aí, na hora que ela falou isso, eu pensei, ela tem razão. Eu fui lá morrendo, e eu que não sou tímida, mas eu fui lá me apresentar. E eu, gente, não sou uma pessoa tímida, mas mesmo assim eu quase morri ali naquele momento. Por quê? Porque era uma coisa nova para mim, né? Numa faculdade nova, com colegas novos. Então, não era um lugar que eu me sentia tão em casa, tão à vontade. E na época da faculdade, que meus amigos aí, né, que me conhecem, sabem que eu sempre fui do fundo da sala, eu sempre fui da farra. Vocês vão ver isso na live do César e Márcio, que a gente vai tentar trazer para cá, que isso é uma dupla sertaneja, né? A gente tá só dependendo do Zé, eu já falei isso para vocês. Inclusive, eu gravei na live a parte que eu falava assim, gente, nós estamos dependendo da agenda do Zé. Mandei no nosso grupo, falei, Zé, só depende de você. Vocês vão ver a minha turma, como que a minha turma era da farra. E era maravilhoso. E eu morava em República, primeiro eu morei em dupla, depois eu morei numa casa, eu e mais 6 meninas, e essas 6 meninas ainda tinham as irmãs que iam para lá. Então a vida era uma festa, tá? Não tinha como ser diferente. Foi uma época muito boa. E na minha época de faculdade, eu nunca gostei de apresentar trabalho. Nunca gostei. E eu era do tipo que, apesar de ser da galera da farra, eu preferia fazer o trabalho para não precisar apresentar. E quando precisava apresentar, que o professor falava, o grupo todo tem que apresentar, são aquelas apresentações que você vai lá, divide o trabalho, a folha A4 lá impressa, no meio, entrega para cada um e você praticamente lê, né? Então a gente fazia sem pensar mesmo, era só para conseguir os pontos, era totalmente autocentrado. Eu vou fazer isso para conseguir os pontos que eu preciso e passar nessa matéria. E eu lembro muito, gente, do meu trabalho de conclusão de curso, que olha o que foi o meu trabalho. Eletroretinografia em felinos com glaucoma. Porque o meu orientador era o professor maravilhoso, Luiz Fernando. A gente gostava demais dele. E a gente fez sobre isso porque ele pediu, ele deu esse tema. E a gente foi lá fazer sobre isso. Não me perguntem sobre eletroretinografia em gatos, porque eu não tenho a menor noção. Eu sou veterinária e levo os meus animais no veterinário. Eu já falei sobre isso aqui. Então, assim, façam perguntas sobre o treinamento que a gente faz nas fábricas. Não me perguntem sobre esse assunto, porque eu não sei nem por onde passa. Mas o fato é que, para aquele trabalho de conclusão de curso, fui eu que digitei o trabalho inteiro. Então, quando você está digitando, naturalmente, você vai guardando as coisas na sua cabeça. E como a minha turma era da farra, e no meu grupo tinha todos os meus amigos maravilhosos, e o Zica, que é maravilhoso e que é meu amigo super inteligente, ele é aquela pessoa que nunca precisou de estudar na vida, mas que sabe tudo. Então, ficou praticamente a apresentação toda para mim e para o Zica. Zica hoje é policial, gente, veterinário maravilhoso. E aí, gente, o que aconteceu? Sinceramente, eu odiei apresentar o trabalho de conclusão de curso, tá? Eu odiei. Aquela experiência ruim ali que eu tive ficou muito marcada para mim. Por quê? Porque, na verdade, eu fiz um trabalho, digitei um trabalho que eu sabia o tema, mas
não entendia profundamente daquele tema, estava fazendo ali para concluir mesmo, né, os pontos e formar, né, conseguir meu diploma lá, enfim. Mas valeu a pena, eu fiz aquilo pelo professor que eu amava, fiz aquilo pelos meus amigos queridos e tudo bem, vida que segue, né, os traumas passam, depois você vai pro boteco, toma cerveja, você nem lembra mais que você apresentou. Só que aí, gente, eu entrei para o mestrado e peguei essa disciplina de seminário. E seminário tinha 1 e 2. E logo no primeiro dia eu já paguei esse mico aí que o professor Walter, querido, me fez pagar. Mas que foi ótimo, né? Porque já quebrou aquele gelo inicial de eu ter que me apresentar. E aí eu já conheci todo mundo e já foi muito bom e tudo bem. No final das contas, valeu a pena. E como que funcionava essa disciplina? Você tinha que arrumar um assunto do seu interesse, né? Então eu escolhia junto com o meu orientador, o professor Baião, que eu amo, já falei para ele várias vezes. E enquanto vocês ficarem aqui comigo, vocês vão me ouvir falar, porque a gente não cansa de falar bem do Baião, né, Paulinha? Uhum. Ele é maravilhoso. E aí a gente escolheu que eu ia falar sobre debicagem em poedeiras, tá bom? E aí, gente, eu falei para vocês que o grupo era super heterogêneo, né? Tive então umas 3 pessoas que queriam ouvir de aves, umas 3 de cavalo, umas 3 de suínos e o restante era todo mundo querendo escutar de bovino, tá? Então eu tinha que me preparar para falar sobre debicagem para esse público, debicagem em galinhas poedeiras, ou seja, um manejo super específico, de uma área super específica, e eu tinha que fazer isso com retroprojetor. Vocês não sabem o que é retroprojetor, né? Você sabe o que é retroprojetor, Paulinha? Eu sei, eu tive ainda algumas aulas na faculdade com retroprojetor. É aquilo que você coloca aquela folha transparente e aí projeta no quadro. Você pode fazer aquela folha ou impressa ou escrever mesmo, né? Com caneta. Tem caneta, né? Para retroprojetor. Exatamente, Sei o que é. gente. E você vai trocando as transparências. E o retroprojetor, ele para funcionar, ele precisa ir se resfriando. Então, ele solta um vento quente das Arábias. E quem me conhece sabe que eu sou calorenta e que eu vou falando e vou, né, ficando agitada e tudo. E aí, o vento soprava, eu tinha que trocar a transparência. Eu ficava preocupada se a transparência ia voar, se a transparência não ia voar. E transparência, gente, era uma coisa super cara. Imprimir em transparência era muito caro. Olha pra você ver como que a gente também fazia muito lixo nessa época, né? Como que a tecnologia ajuda a reduzir aí o lixo que a gente gera. E aí, gente, o que acontece? Como transparência era muito cara, como que você tinha que fazer a transparência? Você tinha que fazer com pouquinhos itens. Não era aquele negócio que você coloca um texto e vai lendo, não. Você tinha que colocar só o tópico para você lembrar. Então, você tem que fingir que você não está acontecendo nada, que a sua transparência vai ficar lá bonitinho onde você colocou e você está lá nervosa e tudo. E você tinha pouquíssimas coisas para você ir vendo, tá? Para você ir lembrando e os tópicos que você vai fazendo. Então, gente, se na primeira aula foi de pagar a mico se apresentar, você imagina como que foi para mim fazer uma apresentação mesmo para toda aquela turma. E a nossa segunda aula, a gente teve foi uma aula, né, de exposição mesmo, que o professor falou sobre quais os fundamentos de se construir uma boa transparência, slide, números de linha. E eu vou falar uma coisa para você. Eu só tinha na minha vida a memória do meu trabalho de conclusão de curso, que foi uma porcaria eu ter apresentado, né? Que eu fiz lá pelos meus amigos, pelo meu professor. Mas tudo bem. Então, vamos para a aula, vamos para a apresentação. Comecei a me organizar depois da segunda aula de seminários para eu montar, fazer o meu trabalho escrito e fazer a minha apresentação. Eu já sabia o tema, conversei lá com o Baião. E aí eu pensei o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever o melhor trabalho escrito que eu puder escrever. Já que eu sou obrigada a fazer isso aqui, eu vou fazer uma revisão de literatura foda, né? Para que isso sirva como um guia para mim e sirva também como um estudo para na hora que eu estiver apresentando. E depois eu posso, inclusive, publicar. E eu publiquei essa revisão de literatura nos cadernos técnicos. Eu nem sei mais se tem cadernos técnicos, Paulinha, ainda tem? Não sei, eu acho que não. Você chegou a publicar alguma coisa em cadernos técnicos? Não, o meu seminário eu publiquei, mas não foram nos cadernos técnicos, porque eu acho que não tinha mais mesmo. Ah, eu adorava os cadernos técnicos que Era tinha, ótimo era muito mesmo, legal. tinha de tudo, né? Tinha de tudo, é. E aí eu até publiquei lá. E beleza, gente, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer a melhor parte escrita que eu puder fazer, porque isso vai ser muito importante para mim. E eu dei tudo de mim, tá? Naquela parte escrita. E foi muito bom, porque eu aprendi ali a escrever artigo e facilitou muito a minha vida. Hoje, até para escrever qualquer coisa que a gente vai escrever, né, Paulinha? Essa parte aí da gente começar a ter que escrever artigo foi muito importante, assim, para o que a gente faz hoje.
Enfim, e aí eu tinha feito estágio em granja de postura, né? Então eu fui lá, peguei as fotos de debicagem, na época do estágio eu estava acompanhando ali, mas eu não entendia muito bem os fundamentos, eu estava acompanhando o manejo, aprendendo com o debicador, como que fazia. Eu tinha fotos de erro de debicagem, o que aquilo causava na ave. E aí eu fui pegando aquelas fotos e foi muito legal, porque quando eu estava escrevendo e fazendo a minha revisão de literatura, eu pegava aquelas fotos do que eu vivia e eu entendia por que deu aquele erro, por que o debicador segurava daquela forma as aves, por que tinha o calor. Então, assim, foi muito legal, tá? Foi como eu reaprender o que eu via ao vivo e naquela época eu não tinha tanta consciência. E eu, gente, eu me preparei para dar a melhor aula da minha vida, porque eu queria que quem estivesse assistindo, mesmo que nunca fosse trabalhar com debicagem ou nunca fosse acompanhar uma debicagem, tirasse o maior proveito possível, tá? Mesmo aquelas pessoas que gostavam de bovinos, mesmo aquelas pessoas que gostavam de cavalo, eu queria que elas tivessem a sensação que elas assistiram muito conteúdo, que, tipo assim, eu consegui passar para elas, pelo menos para elas contarem história quando elas virem alguém ou conhecerem alguém, porque é assim, quando você é veterinário, o povo fala, nossa, eu tenho um pavão, eu tenho uma galinha, eu tenho, sei lá, um cavalo, né? Porque tem isso mesmo, as pessoas acham que você entende de tudo, né? Então, é assim, é muito engraçado. Quando alguém pergunta para mim, nossa, você é veterinário? Eu tenho um cachorro. Eu falo, olha, eu posso até escutar sobre o seu cachorro e eu vou amar porque eu amo cachorros, mas eu levo os meus cachorros no veterinário. Eu já Eu falo tiro a mesma aquele coisa. peso. A gente já tira aquele peso inicial de ter que saber responder, né, Paulinha? É muito engraçado. E aí as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falei, nossa, eu trabalho com fábrica de ração, eu trabalho com programa de qualidade. Aí a pessoa fica, desse jeito. Mas enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Fui para a aula, minhas transparências não voaram, tá bom? Eu dei aquela aula e aconteceu uma coisa muito mágica. Todo aquele trauma que eu tinha lá do meu trabalho de conclusão de curso sumiu. Eu saí super feliz daquela palestra que eu dei ali, porque a aula era uma palestra, né? Você tinha que responder perguntas depois. Eu perdi o medo de responder perguntas. Foi ali que eu perdi o medo de responder perguntas. Por quê? Porque eu estava tão preparada para falar sobre aquilo que se realmente viesse uma pergunta que eu não soubesse, é porque realmente onde eu estudei não tinha aquela resposta e aí eu teria que buscar outras formas de saber. E na época de escola, eu lembro que eu tinha muito medo de pergunta, porque a gente se preparava mal e porcamente, né, Paulinha? Era simplesmente para cumprir ali um trabalho, para ganhar os pontos. Então, você não quer que o professor te faça perguntas, você não quer que seus amigos façam perguntas, porque você simplesmente não sabe responder. Né? Agora não. Ali eu queria que as pessoas me fizessem perguntas, porque eu pensava, gente, se elas fazem perguntas é porque elas estão interessadas. E eu tinha também, quando você se prepara para falar sobre um assunto, você conhece sobre aquele assunto, se você não souber responder, tá tudo certo, né? Você não tem aquela assim, aquela vergonha ou aquele medo de não saber responder. Aquela cobrança. Né? E aí, às vezes, vem uma pergunta que você fala, nossa, mas que pergunta boa, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso aprender sobre isso. Né? Então, assim, é muito legal. Enfim. Eu até, sobre isso de pergunta, eu lembro que eu também sempre tive muito medo de receber pergunta. E eu lembro que foi o Léo que falou comigo, inclusive, né? Meu orientador no mestrado e doutorado. E ele sempre falava assim, Paula, você não precisa preocupar, porque a partir do momento que você estuda e se prepara, você tem capacidade de responder. Se você não souber, é igual já falou, porque realmente não tinha naquilo e você tem a oportunidade de buscar a resposta para aquilo, né? Você não precisa ter medo de falar, eu não sei isso, mas eu vou pesquisar e vou te responder. Exatamente. Quando você se prepara, você não precisa ter medo de pergunta nenhuma, tá? E é isso aí, é uma oportunidade para aprender novas coisas, né? E aprender é muito maravilhoso. Enfim, gente, eu sei que eu saí muito feliz daquela palestra. Eu fiquei muitos dias com medo de dar aquela aula. E aí eu escutei uma coisa super interessante esses dias, que é sobre a preocupação, né? Você se preocupar. É você se preocupar com uma coisa que nem aconteceu. Então você fica muitos dias com medo de alguma coisa e quando as coisas acontecem nem são daquele jeito. Então direto eu falo isso pra Paulinha, né? Paulinha fala, nossa, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu falo, Paulinha, não se preocupe com isso, né, Paulinha? Não se preocupe com isso, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer e é isso que segue. E aí, gente, por quê? Porque o que aconteceu? No dia da palestra, eu parei de prestar atenção se as transparências iam voar, se eu ia morrer de calor e ia suar igual tampa de marmita. Eu passei a focar no que eu tinha controle. O que eu tinha controle? Em explicar tudo que eu aprendi de uma forma mais simples possível, mas de uma forma técnica ainda para as pessoas que estavam ali. É só nisso que eu tinha controle.
tá? De explicar, de ser clara para quem estava me ouvindo. E nesse momento, o que eu fiz? Eu tirei o foco de mim. Se eu tô suando, se as minhas transparências estão voando, e comecei a focar em quem estava me ouvindo. E muito engraçado que hoje, naturalmente, a gente faz isso, né, Paulinha? Uhum. Hoje a gente naturalmente foca em quem está ouvindo, e hoje quem está ouvindo são vocês. Então eu sempre tento explicar e falar as coisas de uma maneira que seja mais fácil para vocês e que chegue, que o recado chegue e que muitas vezes te inspire, muitas vezes te encoraje, ou muitas vezes só te mostre uma nova forma de fazer, ou muitas vezes apenas concorde com o jeito que você faz. Porque muitas vezes o que a gente faz aqui, né, Paulinha, é te dar a segurança, te dar a força para continuar fazendo do jeito que você está fazendo. E, gente, a partir daquela palestra ali, daquela aula que eu dei, eu passei a amar dar a palestra. Paulinha sabe disso. Não me chama para falar não, que eu vou, não é, Paulinha? É assim mesmo. E aí, gente, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Ah, como é que, gente, tinha? Me chamar que eu vou. Tinha uma... Sidney Magal, né? Rainha da Sucata, não era? É a Mari Magal, é isso mesmo, é Sidney Magal. Eu tenho uma amiga, gente, que chama Mari, e aí teve uma época que era assim, tudo que você chamava ela pra fazer, ela ia, e eu chamo ela de Mari Magal por causa disso. Me chama que eu vou, exatamente. E aí, por quê, gente? Eu entendi o que era a minha insegurança para falar em público. Então, o que era a minha insegurança para falar em público? A minha insegurança era não saber sobre um assunto. Se eu não sei sobre um assunto, eu fico insegura e isso me atrapalha. Então, eu entendi que para eu ficar segura, eu tinha que me preparar para falar sobre aquilo, tá? Então, quando eu vou falar de um assunto que eu sei, eu fico super tranquila e para mim é uma diversão, tá? É uma super diversão. Então, na minha opinião, tem duas coisas que são fundamentais para você conseguir dar um treinamento, para mim conseguir dar um treinamento, e são as únicas coisas que a gente tem controle nessa vida. A primeira, você precisa saber do que você está falando. Você precisa se preparar para fazer aquele treinamento. Seja um treinamento de rotina na fábrica, seja uma palestra para várias pessoas, você precisa se preparar para aquilo. Eu preciso me preparar, eu preciso ter a segurança que eu fiz o meu melhor, que eu me preparei da melhor maneira para poder ir lá falar para aquelas pessoas que estão disponibilizando o tempo delas para me escutar, tá? Então, para mim, isso é uma das coisas fundamentais. E a segunda coisa fundamental, esquece de você. Esquece que seu cabelo tá ruim, esquece que sua unha não tá feita, né, Paulinha? A gente tá aí nessa época de quarentena, esquece que às vezes a Nossa Senhora do Wi-Fi não ajudou. Foca em quem tá do outro lado, foca em quem tá te escutando, foca em quem parou ali para te escutar, né? Eu falo isso assim, quando você começa a fazer live, gente, antes de você fazer live, uma das coisas que dá mais insegurança é pensar assim, nossa, se a gente abrir a live e tiver 0 pessoas, né? Tiver uma pessoa. E aí a gente fala o seguinte, se tiver uma pessoa, eu vou fazer o meu melhor para aquela uma pessoa. Por quê? Porque ela tá ali me escutando, ela quer aprender comigo, né? Ela quer me conhecer um pouco melhor, ela quer saber como eu faço. E aí é muito legal, esquece essas métricas de vaidade e foque em quem está do outro lado. Você só tem controle sobre isso, em se preparar bem para ir falar o que você vai falar e focar em atender quem está do outro lado. Tá vendo aí? Já comecei a ficar com calor já. Eu vou animando, vou empolgando. Gente, a gente tá combinando nas blusas, né, Júlia? Desde ontem a gente tá usando todo dia. E esse aqui, gente, deixa eu ver se o pessoal do YouTube tá vendo. Esse aqui é o meu programa predileto. IN Pira, e a gente quer que vocês se inspirem, né, Paulinha? Aliás, tudo é muito legal. BPF no ar, o 5 para 1, né? O 5 para 1 é maravilhoso. O 5 para 1, gente, é pegar lá o Telegram, gravar um áudio para vocês e falar, nossa, eu quero ajudar eles hoje com isso. Quem não tá no nosso 5 para 1, deixa eu aproveitar para fazer aí uma propaganda, já que eu já foquei. Publi. Momento publi, isso. Entra no nosso canal 5 para 1, gente. É o nosso canal do Telegram, ele é gratuito, quase todos os dias, em torno de 5 para 1. A gente dá uma sacada sobre boas práticas de fabricação em fábricas de alimentos para animais. Paulinha, bota o link pra galera aí. Tô botando. Paulinha, rapidinha para colocar essas coisas. Coloca o link pra galera aí. Entrem, gente. Quem tá no nosso canal 5 para 1, conta aí para quem ainda não teve coragem de entrar, tá com preguiça de baixar Telegram. É um canal em que ninguém sabe que você tá lá, tá? Ele é completamente privado. Quase todos os dias a gente coloca aí um assunto legal, tudo que acontece aí, o Mapa em Casa tá desengavetando muita instrução normativa e tudo que acontece primeiro vai para lá, tá? Que a gente fica sabendo.
Então, se fosse você, se eu puder te sugerir, te convidar, entra no canal 5 para 1, porque eu amo fazer o 5 para 1 e a Paulinha também. Eu sou a que mais falo no canal 5 para 1, porque eu sou a que mais falo de nós duas, né, Paulinha, normalmente. Normalmente já é. Normalmente, mas a Paulinha que faz muitos conteúdos também para o 5 para 1 e ela tá começando a falar bastante, né, Paulinha? Antes ela só escrevia, mas ela já tá começando a fazer PDFs para você. Já deixou a gente também lá, não já, Paulinha? Já. Pois é. Então, assim, para vocês verem aí, gente, que dá para todo mundo fazer, sem ser tímida ou sendo tímida. E aí eu quero falar para vocês. Para mim prepare-se e pense no outro. Pronto. Aí você esquece o resto, porque isso você pode controlar. O resto, o Wi-Fi, o calor, o cabelo, isso você não controla. Então, gente, isso eu quero contar para vocês como que eu comecei a falar em público, tá? Eu não era tímida, mas odiava falar em público. Como que eu fui falar em público e como que eu entendi que eu achava a minha segurança para falar em público. Era me preparando bem e focando em quem está me assistindo. Como que eu posso fazer daquilo a melhor experiência possível para você que está aí do outro lado. E é isso que eu faço todos os dias hoje quando eu venho para essa live. A Paulinha também, né, Paulinha? A gente foca em como que a gente pode te ajudar, como que pode ser inesquecível, como que possa ser bom para você que está aí do outro lado. E aí, veio muitas perguntas assim, com questão de ser inexperiente, como que vai dar um treinamento, porque muitas vezes você entra numa fábrica de alimentos para animais, tá? E aí você é responsável pelo controle de qualidade, pelo programa de qualidade, você precisa dar um treinamento, mas você não tem experiência. Então veio essa pergunta, como que eu faço para dar um treinamento se eu não tenho experiência? Eu vou te falar duas coisas que você precisa fazer, porque eu fiz isso quando eu não tinha experiência e deu certo para mim, tá bom? Primeira coisa é você adquirir experiência com quem tem experiência. Quem que me ensinou BPF em fábrica de ração? Quem assistiu quem assistiu a nossa aula, né, Paulinha? Como não cometer os 5 maiores erros na descrição do POP, viu a Fernanda, né? A Fernanda super famosa aí, que foi minha primeira sócia. Eu não sabia nada de fábrica de ração e eu aprendi BPF em fábrica de ração com a Fernanda. Ou seja, ela tinha experiência, ela sabia ensinar e enquanto lá como consultora ela treinava as pessoas da fábrica, eu aproveitava e aprendia junto. E eu fiz isso com a Paulinha, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso mais pra frente. Eu também treinei a Paulinha assim, do jeito que a Fernanda fez comigo, eu fiz com a Paulinha, não foi, Paulinha? Foi. Então, gente, tem experiência acompanhando quem sabe. E aí você que acabou de ser contratado na sua fábrica aí, vai pensar, mas vocês não estão aqui na minha fábrica, como que eu vou fazer para acompanhar vocês? Acompanha a turma da sua fábrica, acompanha os seus colaboradores, aquelas pessoas que você uma hora vai ter que treinar, uma hora você vai ter que implementar algum procedimento, acompanha eles, passa um mês acompanhando, pega desde a recepção de matéria-prima, passando por toda a produção e pela expedição. Acompanhe cada um que faz lá a recepção de matéria-prima ensacada, quem faz a recepção de matéria-prima granel, fica lá do lado dele e aprende, fala, olha, eu vim aqui te ver, eu vim aqui aprender com você, tá? Primeira coisa, você acaba ficando próximo daquela pessoa, você acaba se conectando com ela e eu vou te falar, são essas pessoas que fazem isso todos os dias que mais ensinam pra gente, né, Paulinha? A gente... pode falar, Paulinha. Que até hoje é assim, né? Quando a gente vai acompanhar um procedimento nas fábricas, toda vez a gente aprende uma coisa nova, alguma coisa que acontece de diferente numa fábrica que não acontecia em outra, que a gente não sabia. Então, toda vez que a gente acompanha um procedimento, a gente aprende uma coisa nova. Sempre aprende uma coisa nova e a gente sempre volta super empolgado. Olha o que aconteceu, não é, Paulinha? Aqui assim, assado. A gente fala, nossa, isso vai servir para fulano. Olha para você ver que legal. Então, assim, acompanhe. Se você não tem alguém para te ensinar, porque você entrou no controle de qualidade, a empresa está começando a mexer com isso agora e você ainda não tem experiência, acompanhe quem já está fazendo. Chega, se apresenta, fala o que você está fazendo aí, peça permissão para acompanhar, fala que ele pode continuar fazendo do jeito que ele está fazendo, porque você está ali simplesmente observando. Conecte-se com o seu colaborador, tá? Conecte-se com essa pessoa que depois, futuramente, você vai precisar de implementar algum procedimento e, às vezes, mudar ou colocar algum registro ali para ele fazer. Vai ser muito mais simples se você começar dessa forma.
E a segunda forma para você que não tem experiência é fazer curso. Aprender com quem faz que não esteja na sua fábrica. E, gente, vocês não fazem ideia de como que a gente faz curso, né, Paulinha? A gente faz curso todos os dias, Todos os né? dias. E a vida online não teve nada melhor. E a gente faz curso de tudo. Eu já falei para vocês, gente, a gente faz curso do que a gente trabalha e a gente faz curso do que a gente não trabalha. Edição de vídeo, como subir as coisas, tutorial do YouTube. Toda hora a gente baixa um tutorial do YouTube, né, Paulinha? Entra, manda o link para outra. Eu vejo alguma coisa que é bom para Paulinha. E a gente faz curso de coisas que a gente já faz e já sabe fazer na prática. Sabe por quê? Eu nunca saí pior de um curso. Você já, Paulinha? Nunca. Toda vez que a gente vai para um curso, a gente descobre um jeito diferente de fazer, a gente troca uma ideia com uma pessoa que às vezes tem a mesma experiência que você e aprende um jeito mais fácil de fazer, né? Exatamente. Então, eu nunca saí pior de um curso. E a gente tem uma combinação, eu e a Paulinha, que toda vez que a gente faz um curso, a gente faz muitos cursos juntas, né, Paulinha? E toda vez que a gente sai de um curso, a gente faz pelo menos, a gente anota 3 coisas para a gente colocar em prática. Tá? Porque fazer curso e ficar só escutando também não adianta nada, tá? Então a gente anota 3 coisas e fala, nós vamos colocar em prática de qualquer jeito. Tá? E aí não precisa colocar também milhões de coisas para colocar em prática, porque senão você fica doido também. Então, coloca 3 coisas para começar. E à medida que você for implementando isso, colocando em prática, você vai selecionando outras coisas que você aprendeu para colocar em prática. Exatamente. Então, se você não tem experiência, gruda no seu colaborador de sua fábrica, né? Você tá aí junto com ele para melhorar os processos, aprenda o processo dele, porque só entendendo do processo dele que você vai conseguir melhorar o processo dele também. E faça cursos. Faça cursos. Eu sou fã de curso, amo fazer curso. A gente investe muito em curso e a gente não pode falar diferente porque a gente faz isso até hoje. E se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo pro resto da vida, né, Paulinha? Porque a Fernanda falava assim comigo: conhecimento não ocupa espaço, não ocupa mesmo. E aí vieram 2 perguntas que eu falei para vocês no começo, eu vou falar sobre essas 2 perguntas e vou juntar as 2 porque eu vou responder as 2 juntas e vocês vão entender por quê, tá? A pergunta que veio foi o seguinte: por onde começar a aplicar BPF em uma fábrica onde os funcionários já estão mal acostumados? Vamos falar que eles já têm uma rotina estabelecida, ao invés de levar para o sentido negativo da coisa, tá bom? E como melhorar o meu perfil como profissional da qualidade? Eu estou sempre buscando conhecimento através dos meus estudos, mas eu tenho muito receio de cobrar e agir, porque é o meu primeiro emprego e eu sou o único presente na fábrica e o restante da equipe é remota, tá? Por que eu vou juntar essas 2 coisas? Porque, no final das contas, é a mesma coisa. É o seu primeiro emprego e tem uma pessoa que não é o primeiro emprego, mas já está chegando numa fábrica aí que existe uma rotina pré-estabelecida antes de você chegar. Aquela fábrica já existe ali, às vezes, há 20 anos e ela funciona daquela forma. E isso acontece com a gente muito, né, Paulinha? Chegar numa fábrica que já funciona daquele jeito há muito tempo. Isso é muito comum, muito comum. A gente tem mais fábricas que já funcionavam daquele jeito do que fábricas mesmo que a gente começou do zero, fazendo o processo todo, tá bom? Então, gente, começa do começo. Começa do começo. Você que está no seu primeiro emprego, você que está chegando numa fábrica que já tem uma rotina pré-estabelecida e colaboradores que estão acostumados a fazer de um jeito, chegue em 1 a 1, se apresenta, pergunta o nome dele, pergunta o que ele faz na fábrica, se interessa pelo que ele faz, tá? Se interessa pelo que ele faz, porque quando você se interessa pelo que a pessoa faz, ela naturalmente, por uma reciprocidade, porque você parou e prestou atenção no que ela faz, ela vai se interessar por você também. E aí, depois que você escutar tudo que ele te disser, você fala: olha, eu tô aqui, eu sou o novo controle de qualidade, meu nome é Júlia, olha, eu sou aqui a nova consultora, né? Eu vou falar para vocês sobre BPF, eu fui contratada aqui para levar vocês para um processo de registro, para levar vocês para uma certificação, eu fui contratada aqui para colocar o trabalho de vocês num padrão para descrever o que você faz, né, com excelência. Às vezes mudar alguma coisinha, mas a gente vai conversar sobre isso. Interioriza que o conceito do controle de qualidade é para ajudar o processo dele. Interioriza para você e aí você consolida nele. É muito importante, gente, que a gente, como controle de qualidade, a própria palavra está lá. Você vai controlar, você vai precisar cobrar muitas vezes. Mas o mais importante é ele saber que você está ali para ajudar o trabalho dele, tá?
Você não tá ali para cobrar, fazer cobrança, para ser aquela pessoa chata, porque você consegue cobrar de uma forma doce e nós vamos evoluindo aqui ao longo da live, nós vamos chegar lá, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso, a Paulinha também, e vocês também podem ir trazendo as ideias que vocês vão tendo aí ao longo de tudo que a gente vai falando, né, Paulinha? A Paulinha pode me parando aí, tá, Paulinha? Tá Quando bom. tiver alguma coisa legal que você queira comentar. Conta pra gente como que você faz no seu dia a dia, o que deu certo, coisas que você fez que também não deu certo, que você aprendeu, é importante falar isso. Agora, interioriza para você que o controle de qualidade está ali para ajudar nos processos, para ajudar aqueles colaboradores que estão ali, e aí você consegue consolidar isso no coração do colaborador da fábrica. Que eu falo que o BPF tem que entrar no coração, gente, porque ele realmente precisa ser uma fonte de inspiração para quem está ali trabalhando, tá bom? E aí, gente, fala para ele, olha, muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente vai treinar um processo, né, Paulinha? A gente primeiro acompanha como é feito, a gente fala, olha, eu vim aqui para te ajudar. Talvez eu acabe dificultando um pouquinho o seu processo, porque tem controles aqui que eu estou vendo que não existiam, mas eu quero fazer da forma que vai te ajudar. Por quê? Porque eu quero ajudar a reduzir o seu retrabalho. Você tem muito problema aqui de produto devolvido. Aí a pessoa, nossa, ontem mesmo eu tive um problema desse. Nossa, então, as boas práticas de fabricação vão te ajudar a reduzir o retrabalho. Porque você já pensou que você tem todo o trabalho de fazer, todo o trabalho de colocar no caminhão, de mandar para o cliente, você ainda tem todo o trabalho de buscar de volta. Então, é isso que eu estou aqui fazendo para você. Vou te ajudar a fazer. Eu vou te ajudar a produzir exatamente o que está na fórmula, né? O que o nutricionista colocou. E aí, gente, você vai vendo o que você pode, o que tem a ver com o que você está treinando aqui naquele momento. Por quê? Porque estou fazendo todos esses controles aqui de matéria-prima. Por quê? Porque eu quero que vocês recebam o melhor milho, para você ter certeza que está colocando o melhor ingrediente no seu produto acabado. Então, é por isso que eu estou colocando esses controles aqui de matéria-prima, é por isso que eu estou colocando aqui esses controles de produção. E, principalmente, eu quero ajudar a tornar o ambiente dessa fábrica mais limpo, mais organizado e mais seguro para todo mundo. Gente, vamos parar para pensar. Quanto tempo a gente passa na fábrica? Nossa senhora, eu saio de casa às 6 horas da manhã, chego em casa às 6 horas da tarde. Olha para você ver, você passa 12 horas nessa fábrica. Quanto tempo você passa com a sua família consciente, acordado? Porque quando você está dormindo, você está dormindo, né? Então, para prestar atenção. A gente passa mais tempo nessa fábrica, a gente tem que fazer de tudo para transformar esse ambiente no melhor lugar do mundo. Então, gente, o que acontece? E fala com ele. Algumas vezes eu vou precisar te cobrar, porque eu vou precisar te relembrar alguns processos. Agora, nesse momento, gente, da cobrança, você que está no controle de qualidade, você vai lembrar de uma frase que eu vou falar aqui, que eu aprendi com Dani, que é: seja duro com as questões e amável com as pessoas. Todas as vezes que você for para uma cobrança, aí eu fico emocionada, porque eu vou contar a história da Larissa. Não vou contar agora não, gente, vou esperar baixar a minha emoção aqui, mas seja duro com as questões e amável com as pessoas. E aí, gente, você tem que lembrar o seguinte, você está chegando nessa fábrica que já tem uma rotina pré-estabelecida antes de você. E aí, o que a pessoa vai pensar na hora que você chega cobrando sem colocar dessa forma? Eu já faço isso há 10, 20, 30 anos, agora vem ela aí, né? Nova ou velha, tanto faz, né? Mas que não conhece a minha vida, não conhece o meu processo, me falar como que eu vou fazer o processo. E é por isso que você primeiro precisa de conhecer e precisa de conhecer o processo dele. Toda vez que a gente treina, isso é uma coisa que a gente faz normalmente, né, Paulinha? Se a gente vai implementar qualquer processo, a gente primeiro procura saber se o processo já existe na fábrica. A gente primeiro procura ver se existe algum controle que é feito na fábrica. Aí a gente acompanha o processo, acompanha o controle e aí a gente vai melhorando aquilo ali. Mas sempre, sempre, sempre valorizando o que é feito, tá bom? E aí, gente, quando a pessoa tem naturalmente uma objeção, você pode quebrar essa objeção contando coisas que mudaram aí ao longo dos anos, né? Quem lembra aí da época que ovo era péssimo para a saúde? Eu lembro da época que ovo era péssimo para a saúde. Hoje, ovo é fit. Colesterol. Aumentava o colesterol. E hoje, ovo é fit. Ovo é comida de atleta, né? Ovo é comida de quem é saudável. Ovo é comida de quem faz dieta. Ovo é comida de quem se liga numa dieta saudável. Então, você vê que as coisas mudam. Olha para você ver aí.
o próprio treinamento e as ações de higiene pessoal em fábrica, que sempre foi super negligenciada e hoje está super em alta por causa do período que nós estamos passando agora. Olha como que mudou. Mudou para realmente proteger a saúde das pessoas. Gente, comunicar hoje é super fácil, né? Antigamente, olha como que era difícil comunicar. Gente, eu sou da época do telefone, que era o telefone discado. Você conheceu esse telefone discado, Paulinha? Conheci, uai. É porque eu acho que você é super jovem, né? Mas você não é tão jovem assim, Não, aqui em não. casa tinha telefone discado. Gente, eu lembro que eu ia pra praia, para Guarapari, com a minha avó, que eu era pequena. A gente, para ligar para Belo Horizonte, a gente ia para uma central de telefone, né? Então, assim, você não tinha essa facilidade de telefone. E hoje, olha como que a gente comunica super fácil, tanto pelo telefone e pelo WhatsApp. Né? Hoje, você digita o que você quer falar, você grava o áudio do que você tem que falar, e a pessoa ali do lado, na hora que ela estiver disponível, ela vai simplesmente ver se o recado vai estar sendo passado. E aí, pensar, então as coisas sempre foram assim, é por isso que eu não vou me adaptar à nova tecnologia que é o WhatsApp. Eu tô vendo minha avó aí, minha avó com 94 anos, gente, usando o WhatsApp, mandando emoji, aprendendo a usar o áudio do WhatsApp. Gente, isso é maravilhoso, né? Então, e o Baião fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, ó, não confie cegamente em quem já faz tudo aquilo há muitos anos. Pode ter muitos anos que ele faz aquilo errado. Então, ou seja, as coisas mudam. E aí você pode sempre lembrar isso e como que as coisas mudam para melhor. Então, as coisas mudando para melhor, você vai virar e falar assim: eu não vim aqui para mudar o que você faz. Eu vim aqui para aprender e entender o que você faz. E se tiver alguma coisa que eu puder ajudá-lo a fazer isso melhor, é esse o meu papel aqui. Eu quero entender o seu processo, eu quero entender as dificuldades que você tem e nós juntos vamos vencer essas dificuldades, tá? Por quê? Porque nós dois dependemos dessa fábrica aqui para viver. E eu falo isso do fundo do meu coração, porque se eu sou consultora daquela fábrica, eu estou recebendo para estar lá como consultora. E se ele é um colaborador, ele está recebendo lá. Então, para eu pagar as minhas contas, eu preciso daquela fábrica e ele também precisa. Então, se eu preciso dessa fábrica para viver, eu quero que ela seja um padrão ouro. Eu quero sentir orgulho para falar para todo mundo que vocês são os meus clientes e eu quero que você também sinta orgulho para falar isso. E aí eu gosto muito de falar sobre isso e sempre falar dessa forma, porque eu lembro muito quando a gente começou a trabalhar, eu falei para vocês que eu comecei lá em frigorífico, entreposto de ovos, e aí o que aconteceu? Eu fui para uma reunião de responsáveis técnicos de frigorífico do Ministério da Agricultura, lá em 2009, tá? E eu lembro o fiscal que estava conduzindo essa reunião, que é o Luiz Rafael, é um fiscal aqui de Belo Horizonte, não, né? Porque eu não estou em Belo Horizonte, eu estou em Auma, mas enfim, que é um fiscal de Minas, um fiscal de Belo Horizonte, ele é muito bom, ele é muito calmo, ele é muito, assim, sensato para falar as coisas. E aí eu lembro que ele estava explicando como que as coisas iam mudar, como seriam as cobranças a partir daquele momento, que ele chamou os responsáveis técnicos para alinhar toda essa situação. E aí o povo começou, mas não dá. E aí as pessoas começam a falar e começa aquele murmurinho, as pessoas ficando descontentes, e ele muito educado lá na frente. E eu lembro, gente, de uma RT muito massa. Eu não conhecia ela, mas eu fiquei fã dela naquele dia. Ela levantou, ela era uma responsável técnica de um frigorífico, ela levantou e falou: ô, gente, olha aqui, ó. Deu um berrão, todo mundo na hora fez aquele silêncio, né? Ela virou e falou assim: olha aqui, eu trabalho no frigorífico X. Meu nome é fulana de tal. Eu como a carne que é produzida no meu frigorífico. E eu não vejo nenhum problema de ser cobrado pelas coisas que o fiscal está aqui falando para a gente. Sabe por quê? Porque isso é a minha obrigação para garantir que a carne que eu produzo é segura e tem qualidade. Nada do que ele está falando aqui é impossível de seguir. E eu acho uma pena a gente precisar ser cobrado para seguir isso. Eu lembro dela direitinho falar isso. Eu quero bater no peito e falar que eu sinto orgulho. Eu fico emocionada quando eu lembro. Eu sou assim mesmo, viu, gente? Eu quero bater no peito e eu quero sentir orgulho de falar que eu produzo essa carne que eu como. É isso que eu faço, independente de eu ser cobrada ou não. Aí ela falou: era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, viu, Luiz Rafael, por você continuar explicando para a gente como que vão ser as cobranças. E eu vou fazer de tudo para me adequar no que eu ainda não tenho. Gente, sabe aquele silêncio profundo? Todo mundo que estava reclamando, todo mundo que estava achando ruim,
todo mundo ficou assim com aquele silêncio profundo e pensando, poxa, eu também quero falar que nem ela. Eu quero sentir orgulho da empresa que eu trabalho. E é isso que eu sempre falo, tá, gente? É isso que eu sempre falo. Eu quero sentir orgulho de falar que vocês são meus clientes, né? Nós queremos sentir esse orgulho. E eu quero que você sinta orgulho da fábrica que você trabalha. E aí, eu te falo uma coisa, gente. A gente viu isso acontecer, né, Paulinha, num cliente nosso recentemente. Eu não vou falar o nome da empresa, eu vou falar o nome do responsável técnico, que é o Túlio, dele falar assim que ele recebeu uma visita inesperada, né, de fornecedores de nutrição. E que ele falou assim, nossa, mas ninguém me avisou nada e as pessoas vão entrar na minha fábrica. Ele falou assim, não, gente, eu tenho boas práticas implementadas. Eu posso ficar tranquila. E as pessoas entraram na fábrica e parabenizaram ele. E ele ficou muito emocionado. Gravou um áudio pra gente muito lindo, né, Paulinha? Uhum. E aí eu lembro da gente conversar numa das visitas com os meninos lá da fábrica. Eles são maravilhosos. Nossa, eles são muito bons. E aí eles viraram e falaram assim, a gente era o patinho feio dessa empresa. Uma empresa enorme. A fábrica de ração é uma das empresas, uma das unidades que lá tem, né? Tem milhares de coisas. A gente era o patinho feio dessa empresa e agora a gente virou o orgulho dessa empresa. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês. E é isso. É isso que você tem que falar quando você vai lá. Então, saia desse papel de cobrança, porque isso é natural do seu papel. E entre no papel de, ó, nós estamos juntos para fazer dessa empresa o melhor que a gente pode fazer. E aí, você que chegou nessa empresa que já funciona dessa forma, que se conectou com cada um dos colaboradores, né? Você aí que não tem experiência, que está tendo muita dificuldade de se colocar numa posição de cobrança, começa fazendo a auditoria das instalações. Em todos os nossos clientes, a gente começa sempre pela auditoria das instalações. Por que isso? Primeiro, para a gente ver o que melhorou, até como uma métrica para a gente mesmo, né, Paulinha? A gente faz a auditoria antes, implementa o programa, faz uma auditoria depois para a gente ver se realmente tudo que a gente implementou melhorou e melhorou aquele local. Então, começa pela auditoria das instalações. Assiste a Paulinha, põe pra gente aí, acha o link aí para mim de como se preparar de uma forma eficaz para uma auditoria que vai ajudar muito vocês. Separa, gente, o que é comportamento, do que é investimento. Lá nesse link que a Paulinha vai colocar para vocês, a gente explica isso. E aí, o que for comportamento, você trata com cada grupo separadamente. A gente falou isso na auditoria para você setorizar. Vou auditar a área da Moega. Quem que é o responsável pela área da Moega? A área da Moega está suja? A área da Moega está desorganizada? Isso é comportamento. Então, eu vou sentar com o responsável pela área da Moega e vou ver como que eu posso ajudá-lo a limpar e organizar a área dele. Será que ele não está tendo tempo? Será que ele está apertado de serviço? Vamos ver o que está acontecendo para realmente... Está faltando o quê? Está faltando material? Ele não tem vassoura, ele não tem pá, ele não tem lixeira, está faltando recurso? Não, tá faltando treinamento, eu vou fazer com ele a limpeza, eu vou mostrar para ele como que faz a limpeza. A Paulinha treina a limpeza nos nossos clientes. A Paulinha acompanha toda a limpeza, gente, toda. Ela mostra a forma de fazer, ela acompanha como eles fazem, né, Paulinha? E aí, se precisar melhorar, ela mostra a forma de fazer. Isso é muito legal. Limpeza é uma coisa que é muito individual de cada um. E, por exemplo, já teve procedimentos de limpeza acompanhados que a pessoa começou limpando a parede e depois foi limpando o piso e depois foi para a parede. E aí, se acompanha primeiro do jeito que ela faz, se interessa pelo jeito que ela faz, depois fala assim, olha o que aconteceu. Primeiro você limpou o piso, aí o piso ficou limpinho. Agora, se limpar a parede, a sujeira caiu toda no piso, você vai ter que limpar o piso de novo. E se a gente começasse limpando a parede primeiro? Entendeu? Primeiro ela acompanhou. Primeiro ela entendeu o processo, depois ela viu onde que podia melhorar. Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, vou começar pela parede, tá? Então, assim, ao invés de você chegar querendo mudar e cobrar tudo sem mostrar o motivo, isso não vai funcionar. Acompanha, se conecta e depois tenta achar soluções melhores junto com quem tá fazendo, né? Muitas vezes você até vira e fala assim, pode falar, Paulinha. Não, pode terminar o raciocínio, depois eu falo. Não, pode falar. Pode falar o que você ia falar. Então, o que eu ia falar? Às vezes você mesmo vira e fala assim, olha, a gente começou limpando pelo piso, mas se a gente limpa a parede depois, o piso fica sujo. Será que a gente pode mudar a ordem? A pessoa vai falar assim, nossa, vamos mudar essa ordem? E aí ela fala, então eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou limpar a área externa, a superfície externa dos equipamentos, depois eu vou para a parede, depois eu vou para o piso. Ou então, no dia que eu vou fazer primeiro o teto, eu faço primeiro o teto, que aí é um processo mais elaborado, depois eu venho a parte externa dos equipamentos.
ela mesma vai criando soluções melhores para o que ela precisa fazer. E aí, gente, você não vai precisar cobrar tanto, tá? Pode falar, Paulinha. Não, e aí, só aproveitando que o Ailton mandou uma pergunta aqui, eu ia deixar para o final, mas como a gente está falando sobre essa questão de treinamento, a melhor forma de fazer, que ele perguntou aqui qual a melhor forma de abordar com relação à higiene pessoal. Então, gente, higiene pessoal, a gente sempre fez todos os nossos treinamentos de procedimentos operacionais padrões 03. 03 é porque é o terceiro que aparece no POP, que é higiene e saúde do pessoal. A gente sempre fez de uma forma coletiva, né, Paulinha? A vida inteira, a gente juntava todo mundo e a gente ia falar sobre higiene pessoal. E sempre foi um treinamento muito difícil. Por que era difícil? Você tem que virar para a pessoa e falar, olha, toda vez que você for no banheiro, você vai dar descarga depois, né, no vaso sanitário, você vai lavar as suas mãos, todos os dias antes de vir trabalhar, você vai tomar banho, você vai se barbear, né, você vai cortar as suas unhas. Você pensa, são coisas que é muito difícil de você falar, porque teoricamente isso devia ser intuitivo, né? A pessoa já devia fazer isso naturalmente. E muitas pessoas fazem, mas mesmo assim você precisa dar esse treinamento, você precisa reforçar esse conceito. Agora, gente, na época que a gente está passando neste momento, treinar a higiene pessoal está tão fácil, porque hoje a gente consegue falar que higiene pessoal é a melhor forma de prevenir o que a gente está acontecendo nesse momento. Eu não posso falar da doença que nós estamos passando, né, Paulinha? Porque o YouTube está bloqueando quando fala sobre isso, tá, gente? Então, por isso que eu não posso falar. Mas agora a gente está numa situação que a gente tem que fazer o quê? Lavar muito a mão, não é isso? Lavar o calçado, porque a gente descobriu aí que o vírus pode ser transmitido aí, né, pela sola do sapato, porque tá no ambiente. A gente pode falar uma coisa, gente, para mim a coisa mais difícil, e aí, Ailton, eu vou aproveitar que você é um homem, mas para mim a coisa mais difícil de explicar para um homem é que ele não pode cuspir no chão, porque o homem acha que ele pode cuspir no chão. Explicar para uma pessoa que ela não, para um homem principalmente, que ele não pode fazer xixi na rua, é super complicado, porque ele acha que ele pode fazer xixi na rua, né? E assim, olha para você ver, e agora está sendo fácil explicar sobre isso sem ser constrangedor. Entendeu? Então, assim, eu tô falando assim, eu sei que você não faz nada disso, tá, Ailton? E nenhum dos homens estão assistindo, mas eu tô falando do fundo do meu coração que são coisas difíceis de você explicar, porque é realmente constrangedor mesmo. E agora tá tão fácil. Então, vai abordando higiene pessoal, aproveitando a situação que a gente tá passando. A gente tem um link sobre isso, não tem, Paulinha? Acha o link aí. Nunca foi tão fácil treinar higiene pessoal. Assiste, Ailton, que vai te ajudar muito, tá? Muito. Treinar a higiene pessoal, gente, agora tá tão fácil, higienização de uniformes, que a pessoa precisa trocar o uniforme todos os dias. A situação é péssima, mas tá o melhor momento para treinar a higiene pessoal. Gente, tô tão emocionada que a Larissa tá assistindo a gente. Tá aqui, ela já entrou de novo. Larissa, eu tô tão emocionada que você tá assistindo a gente que eu vou contar uma história sua aqui hoje, gente. Vocês vão ficar apaixonados por ela igual a gente é. Então, gente, você que está chegando, só para eu finalizar aí esse assunto, você que está chegando na fábrica, que já funciona daquele jeito, entenda que aquelas pessoas já fazem aquilo daquele jeito há muito tempo. Então, você chega, se apresenta, se coloca lá à disposição para aprender com ela, para que ela também, de forma recíproca, queira aprender com você e resolva um problema por vez. Faz uma auditoria para você conhecer o processo todo e aí vai resolvendo um problema por vez, tá? E tem uma coisa, não encare isso como uma coisa ruim, não. Nossa, os funcionários já estão mal acostumados. Não. Deixa eu te falar uma coisa, se a fábrica já funciona assim há muitos anos e você está sendo contratado para poder colocar processos novos, isso significa que qualquer coisa que você fizer vai melhorar o ambiente, seu trabalho vai aparecer de forma muito mais fácil. As pessoas que estão lá vão reconhecer o seu trabalho também, porque ela vai ver o ambiente melhorando. O que é mais bonito do BPF, que eu vejo quando ele está em funcionamento, que começa a implementação e todo mundo naquela onda de melhorar, é como que o ambiente se transforma, ele fica mais bonito, ele fica mais limpo, ele fica mais organizado e as pessoas ficam mais felizes, tá? Então, veja isso como uma super oportunidade, tá bom? Para você aí começar. Não se intimide, não desanime com isso, tá? Aí, gente, vem uma... Pode falar, Paulinha. Só agradecer aqui o Silvestre, que ele falou que ele é técnico, ele trabalhou com microbiologia em alimentos e que tá adorando o Instagram. Que bom, fico muito presença, feliz. Que bom que Gente, você tá gostando.
A gente fica muito feliz de saber que está sendo útil para vocês, tá? Muito mesmo. E é aquele negócio, a gente está com foco em quem está aí do outro lado, se vocês estão aproveitando, isso para a gente é muito importante. Muito obrigada, viu? E aí, gente, veio uma pergunta lá na nossa caixinha que foi como melhorar os treinamentos do pessoal sem ter muitos recursos. Por exemplo, o projetor. E aí, eu me identifiquei muito com essa pergunta, porque essa também era a minha objeção quando eu comecei lá em 2009. Porque na minha cabeça, gente, treinamento era colocar geral numa sala e fazer uma apresentação, tá? E eu dei muita sorte nessa época, muita sorte, porque quando eu comecei em 2009, projetor multimídia era muito caro, muito caro. E o Luiz, querido, ele era professor na época. Ele, na faculdade em que ele lecionava, não vou falar o nome, ele tava, a faculdade tinha só 2 projetores. Que foi, Lua? A Lua tá chorando. Não chora, não. Ela tá chamando alguém pra brincar. Tá chamando a Amora pra brincar. É assim, gente. Tá lotada de cachorro aqui fora. A Amora já foi brincar com ela, já ficou feliz já. Então, vamos lá. E aí, gente, na faculdade só tinha 2 projetores, tá? E aí ele comprou um projetor para ele, porque toda vez que ele ia dar uma aula na faculdade, ele precisava de reservar, nem sempre tinha horário. E aí ele foi lá e comprou. Só que logo depois a faculdade foi lá, conseguiu verba, colocou o projetor em todas as salas e o projetor dele já não fazia mais sentido e sobrou. E sabe o que ele fez? Ele me deu. Ele me deu o projetor era caríssimo e para mim foi uma alegria. E assim, eu falei, pronto, agora eu não tenho mais problema, eu já tenho um projetor, né? E aí eu já posso fazer meus treinamentos. Só que deixa eu te contar uma coisa, não estou falando que projetor não é importante, a gente usa, né, Paulinha? Mas projetor é importante quando você vai fazer treinamento coletivo, que você tem alguma coisa que você precisa mostrar, né? Que você tem foto que você precisa mostrar. Por exemplo, a auditoria é muito legal quando você faz auditoria que se apresenta para muitas pessoas, você tem que mostrar a foto para ela poder ver, ajuda muito. Agora, 90% dos treinamentos de boas práticas de fabricação em fábricas de ração são treinamentos em loco. Você precisa acompanhar o processo. Eu não estou contando aqui processo, que a gente vai lá, acompanha todo o processo com a pessoa. O projetor não serve de nada, tá? Então, nesse caso, Lu, eu não posso brincar com você não, minha filha. Então, Amor, eu também não posso brincar com você não. Vão brincar vocês, vão brincar vocês, vão brincar vocês. Ela tá aqui lambendo a minha mão, gente. Aqui, é uma Rottweiler pequenininha. Vamos lá. A gente estava falando sobre o projetor, né? Isso? E aí, gente, a gente usa hoje o projetor em 10% dos nossos treinamentos, né, Paulinha? Geralmente é só na apresentação de auditoria, o antes e o depois, e no POP 3, quando ele era feito de forma coletiva. E agora, nesse momento, você tem que manter distância de 2 metros. Então, os treinamentos vão ser todos no tete-a-tete, você não pode mais juntar a galera e aglomerar, né? E aí, gente, o que acontece? Estou falando que o projetor não é necessário, que você não vai usar? Não, mas se você consegue se programar, você pode simplesmente alugar um projetor, pegar um emprestado. Hoje é muito fácil, né? A maioria dos treinamentos é na conversa, é no acompanhamento, é ali em loco, junto com a pessoa. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma ferramenta hoje que é muito poderosa que a gente não tinha no começo, que é o quê? O smartphone. Gente, o tanto de coisa que a gente mostra pelo celular, não é, Paulinha, na hora que a gente está fazendo os treinamentos? Muita coisa pelo celular. Quando eu comecei, eu tirava foto na câmera da Sony. A Paulinha também começou assim. A Paulinha é jovem, mas ela também teve uma máquina digital fotográfica da Sony. E hoje, as nossas fotos são todas pelo celular. É impressionante a qualidade que fica, né? Você tá ali com ele na mão, você filma ele na hora. Se você precisar de buscar alguma coisa na internet ali naquele momento, você já google, você já tem. Então, a melhor tecnologia, se você está precisando de recurso, é a sua comunicação e o seu celular. Não pare porque você não tem um retroprojetor, um projetor multimídia, tá? Retroprojetor foi lá na minha época de seminário que nem existe mais, foi para o memorial, para o museu, tá? Então, fique muito atento a isso. Então, não se trave por isso, não fique com essa objeção, tá? Porque hoje a gente usa o projetor multimídia em 10% dos nossos treinamentos. É bem pouco. O resto é bem pouco, principalmente na implementação, né, Paulinha? Quando a gente vai para a manutenção, que são as auditorias comparativas e tudo, aí a gente usa mais. Mas na implementação a gente usa muito pouco o projetor, tá? E aí veio uma pergunta muito legal, e aí eu vou contar para vocês, né? Como conseguir se soltar para conversar com os funcionários da empresa. Eu não tenho facilidade de falar em público, e aí perguntou como vocês conseguem se soltar e falar com tanta facilidade com os funcionários da empresa.
Bom, Obrigada pelo elogio. Obrigada pelo elogio, primeira coisa, obrigada, né? É uma coisa que a gente ama, tá, gente? Então, a primeira coisa também, você tem que saber se você ama fazer isso, tá? Agora, é uma coisa também que você pode aprender a gostar, à medida que você vai sentindo segurança, você vai amando e você também pode aprender a gostar. Você precisa experimentar. Eu, sinceramente, eu falava assim, gente, eu falava com a Paulinha, Paulinha, será que nós vamos gostar de fazer live? Aí, um dia, eu escutei uma das pessoas que a gente faz curso falando assim, você já fez para saber se você vai gostar? E eu tô amando fazer live, amando fazer live. A Paulinha também tá amando fazer live, né, Paulinha? Então, ou seja, se você não experimentar, você nunca vai saber. Se eu não tivesse dado aquela palestra lá, aquela aula lá no seminário que eu fui obrigada a fazer, eu nunca ia saber se eu ia gostar de falar em público, eu ia continuar achando que eu não gostava de falar em público. E aí eu contei aqui para vocês que eu não sou tímida, nunca fui tímida, sou zero tímida. Mas mesmo não sendo tímida, eu não consigo me soltar se eu não tiver segurança do que eu tô falando. Então, a primeira coisa que eu aprendi é focar no que eu tenho controle e melhorar o que eu tenho controle. E aí, gente, como que eu adquiri essa segurança? Aprendendo com quem já fazia. Então, se a sua insegurança, você que me perguntou, que tem dificuldade de falar com seus colaboradores, né? Se a sua insegurança, você não é tímida, o caso é igual ao meu, mas a sua insegurança vem de não saber como treinar, como precisa ser treinado. Se você não tem segurança para treinar o procedimento, que você não entende a fundo aquele procedimento, aprenda com quem já faz. Aprenda com quem já faz. Quem assistiu aquela aula lá, como não cometer os 5 maiores erros na descrição do POP, que não está no nosso canal do YouTube, né, Paulinha? Não. Mas me viu lá contar como que eu aprendi BPF em fábrica de ração. Quem que me ensinou BPF? A gente pegou uma consultoria lá na Gera Leite, amo demais, Lucinha, a família dele, a Pamela, a Natânia, amo vocês, né? Gosto demais da turma de lá. E aí, a Fernanda estava implementando as boas práticas de fabricação. Enquanto ela sabia disso muito, eu já contei para vocês que ela foi responsável técnica de uma fábrica de alimentos para animais, de uma integração. E aí ela foi responsável pelo controle de qualidade, ela era fiscalizada por um fiscal que é muito exigente aqui em Minas Gerais. Ele é muito competente e muito exigente, então ela sabia muito de boas práticas de fabricação em fábricas de ração. E aí, o que aconteceu? A Fernanda ensinava o colaborador a fazer o processo, eu ficava fotografando ela fazendo e aprendendo junto. Ela treinava lá, e aí nas fotos, eu lembro que eu coloquei a foto dela fazendo coleta de farelo de soja, numa descarga de farelo de soja, e a coleta de matéria-prima ensacada, que eu coloquei lá naquela aula, né? E eu estava aprendendo junto com o Serginho, ela estava treinando o Serginho, que era da fábrica, e eu estava aprendendo junto com ele. Então, quem me ensinou boas práticas de fabricação em fábricas de alimentos para animais foi a Fernanda. Se você não tem segurança, aprenda com quem já faz. Tá? Foi assim que eu fiquei segura para falar sobre um procedimento. Se eu sei sobre o procedimento, eu tenho muita facilidade para falar. Se eu não sei, eu não tenho segurança e aí é difícil falar mesmo, tá bom? E aí, gente, eu aprendi com a Fernanda, né? E hoje eu fui melhorando os processos, porque aí a gente vai entendendo cada vez mais. Quanto mais tempo passa, mais a gente aprende. E lá com a Fernanda eu aprendi uma coisa muito importante. Antes dela começar a fazer o treinamento, ela explicava o motivo pelo qual ela estava treinando. Por que ela estava fazendo aquele treinamento. E isso é muito legal falar para vocês, que hoje a Cris me chamou no WhatsApp e ela me pediu um modelo de checklist de caminhão que carrega produto acabado, tá? Checklist de caminhão na expedição. Aí, eu respondi isso para a Cris. Falei, Cris, eu não posso passar os modelos, porque os modelos que eu tenho, eu desenvolvi para os nossos clientes. E pode ser que não resolva para você. Me fala o motivo pelo qual você quer fazer um checklist de expedição aí do caminhão. Aí eu falei com ela, deixa eu te explicar. Se você souber o motivo, por exemplo, olha, eu quero que a minha carga chegue lá no meu cliente limpa, porque eu sei que esse caminhão vai passar aí por estrada de terra, eu quero que a carga chegue separadinha como ela saiu daqui, e eu quero que a carga chegue íntegra, essa carinha toda íntegra. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar se a carroceria do caminhão tá limpa, você vai ter que olhar se a carroceria do caminhão está bem conservada, porque a movimentação do saco pode, às vezes, rasgar algum saco. Você vai ter que ver se a carga foi bem amarrada para ela não ficar se movimentando e criando atrito, e você vai ter que ver se a carga saiu toda lonada. São uma das coisas que você vai ter que olhar. Então, você está vendo que a gente não precisa de modelos, a gente precisa entender por que a gente quer aquele checklist, a gente precisa entender por que a gente quer aquele procedimento. E a Fernanda fazia isso. Ela virava e falava assim, olha,
Serginho, eu vou te treinar a coletar o farelo de soja, porque muitos desses farelos de soja a gente vai precisar mandar para fazer análise. E muitos, e todos, na verdade, a gente vai comparar com a nossa amostra padrão. Só que não adianta você coletar de uma boca só do caminhão, né? A descarga lá era toda por baixo, ainda é por baixo. Não adianta você coletar de uma boca só do caminhão. Por quê? Porque às vezes nesse lado da carroceria tem um farelo de soja top, ou às vezes tem um farelo de soja horrível. E aí você está avaliando essa amostra e inferindo que todas essas X mil toneladas aqui são a carga inteira. Então, ela explicava o motivo por que ela estava ensinando a coleta. E aquilo ficou muito gravado para mim, tá? Então, hoje, eu aprendi com a Fernanda, né? Eu vi como que ela fazia o processo e foi exatamente assim que eu ensinei para Paulinha, tá bom? Foi exatamente assim que eu ensinei para Paulinha. E, gente, a gente continua melhorando cada vez mais. Por que a gente melhora? Porque hoje a gente continua fazendo curso. Eu falei que vocês várias vezes que a gente faz vários cursos. A Paulinha hoje fez um curso, né, Paulinha? Fiz um curso hoje de Sobre manhã. calibração de instrumentos de medição. A Paulinha tá cansada de saber isso. Ela falou, Júlia, aprendi um negócio muito legal. Então, ou seja, a gente continua melhorando cada vez mais. Tá? Por quê? Porque as coisas mudam, elas melhoram, elas evoluem. E o que a gente aprende nos cursos? Sempre tem uma forma diferente de fazer. Sempre tem um jeito que você pode aprender com quem já faz, que às vezes vai facilitar a sua vida, tá bom? A gente, no passado, por exemplo, a gente fez vários cursos que são cursos de certificação para quem quer exportar produto, né, Paulinha? E vou te falar uma coisa, as fábricas que a gente trabalha hoje, elas não têm interesse em exportar produto. Só que o que a gente entende? Quando a gente faz esses cursos de capacitação, a gente descobre novas ferramentas de qualidade, a gente descobre como melhorar o nosso processo, e vai que de repente aparecer alguma fábrica que queira exportar, a gente já sabe falar sobre aquele assunto. E aí a gente vai aprender a colocar em prática lá naquela fábrica, tá? E a gente sempre acha novas soluções, né, para os problemas que a gente já vê. É muito legal. E quando você faz um curso, e principalmente quando você já tem a capacitação, né? Você já trabalha com aquilo, você já tem um conhecimento, você faz um curso, você enxerga muito mais coisa, né, Paulinha? É muito legal, gente. Eu não canso de aprender, eu vou ser uma eterna aluna e eu espero ser uma eterna aluna, porque quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, mais eu vejo que eu posso melhorar cada dia mais, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, uma das formas de você adquirir segurança para se posicionar como instrutora é saber os fundamentos do que você está falando. Aprenda com quem já faz e faça curso se você não tem quem possa te ensinar aí no seu dia a dia. E assim, uma coisa muito legal que acontece diariamente nas fábricas é que um treinamento nunca é igual ao outro. O de rastreabilidade, ele é um clássico, né, Paulinha? O de rastreabilidade, gente, em cada fábrica acontece de um jeito. Eu tenho fábricas que os registros são 100% manual e eu tenho fábricas que os registros são todos em software, né? E mesmo nas fábricas onde o registro é 100% manual, tudo é muito diferente. Gente, tá todo mundo querendo brincar. Você está escutando? Tô. É a Lua chamando a Amora para brincar e me chamando para brincar. Ela acha que eu sou um cachorro também. E aí, o que acontece, gente? Eu falando sobre rastreabilidade, é claro que eu sei... O que eu sei de rastreabilidade? O fundamento da rastreabilidade. Mas para eu colocar rastreabilidade nas fábricas, eu tenho que acompanhar todo o processo que já faz. E aí eu vou fazendo pergunta para o colaborador, para ver se ele tem os controles que eu preciso, e se ele não tiver, eu vou falar, olha, a gente vai precisar de criar alguns controles aqui. Você acha que a gente pode fazer? Porque esse que você faz é muito importante, mas eu preciso que seja registrado em algum lugar. Por quê? Porque eu entendo os fundamentos. Então, o mais importante é, entenda os fundamentos do procedimento. Aprenda os fundamentos com quem já faz ou aprenda através de curso que você vai ter segurança que você precisa para fazer na sua fábrica. Agora, isso, gente, é para mim que não sou tímida e entendo que para eu ter segurança eu preciso de saber profundamente sobre o que eu tô falando. Porque eu sei que é isso que me causa insegurança para falar sobre alguma coisa. Então, eu sempre me preparo muito para fazer um treinamento, aprendendo com quem já faz e fazendo curso. Mas isso... Peraí, Amora. Mas e se sua insegurança, ela vem... Gente, isso aqui eu vou ter que editar esse vídeo demais. Peraí, Amora, sossega, Lua. Eu vou ter que editar o tempo todo. Eu queria que vocês vissem a zona que tá aqui. Mas e se a sua insegurança vem da sua timidez,
né? Às vezes você é tímida, é o caso da Paulinha. E aí eu No vou meu falar caso. como que eu fiz com a Paulinha, e a Paulinha pode dar o depoimento dela depois disso, que eu vou te falar. Eu percebendo a Paulinha como uma pessoa tímida, eu sempre conheci ela, apesar da Paulinha não parecer tímida hoje em frente às câmeras, né, Paulinha? É. A Paulinha é tímida, tá, gente? Como que eu fiz com a Paulinha, gente? Primeiro eu ensinei pra Paulinha exatamente do jeito que a Fernanda me ensinou. Por quê? Eu queria que a Paulinha soubesse os fundamentos do que eu treino. Então, quando a Paulinha veio trabalhar comigo, ela veio como trainee, né? Eu chamei ela para trabalhar comigo, fiz uma proposta irrecusável para passar dias Irrecusável. e dias e dias comigo, em que ela ia trabalhar muito e aprender muito também, né, Paulinha? Aham. E aí eu fiz do jeitinho que a Fernanda fez comigo. Eu treinava as pessoas e a Paulinha assistia os treinamentos que eu dava, fotografava, depois ela descrevia os procedimentos. E aí, gente, você descreve um roteiro de um filme que você já assistiu, né? Porque você primeiro acompanhou e depois você está descrevendo. E quando eu entendi que a Paulinha já estava capacitada o suficiente para ela dar os treinamentos dela, e é claro que a gente foi trocando uma ideia em relação a isso, ela foi se sentindo cada vez mais segura, entendendo cada vez mais os fundamentos do procedimento, chegou a hora da Paulinha treinar. E aí, né, Paulinha? Por exemplo, para mim, eu só precisava me sentir segura, eu só precisava aprender. Eu aprendi, eu ia lá e treinava. A Paulinha tinha 2 passos. Ela precisava aprender os fundamentos para se sentir segura, mas a Paulinha precisava se sentir à vontade com as pessoas que ela ia treinar. Porque sendo tímida, você não faz igual, por exemplo, eu faço. Eu pego e falo, gente, ó, vem aqui. Fulano, tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu chego e faço assim, ei, Fulano, tudo bem? Prazer, como você chama? Ah, eu sou a Júlia. Eu falei do jeitinho que eu faço para vocês. Nossa, o que você faz aqui? A pessoa me conta. Eu falo, nossa, que legal. Olha só, eu não sei se te falaram o que eu vim fazer aqui. Te falaram? Às vezes já falaram, às vezes não falaram. Eu falei, olha, então eu vou te contar o que eu vim fazer aqui do jeito que eu entendo, tá? E aí eu conto, eu vou me apresento. A Paulinha, ela tinha essa dificuldade de fazer esse processo para ela começar um treinamento. Então, o que eu fazia? Eu ia com a Paulinha para o lugar que ela ia fazer o treinamento, chamava a turma, as pessoas que iam ser treinadas, começava falando sobre a importância do procedimento que a Paulinha ia treinar ali naquele momento, e aí eu falava assim, agora a Paulinha vai mostrar para vocês como fazer. Porque as pessoas já tinham entendido a importância, elas já tinham acreditado, né, no coração delas que aquele procedimento era importante e que elas precisavam aprender. Já tinha quebrado aquele gelo inicial de chamar, porque o tímido, na verdade, ele tem dificuldade de começar, De né? começar. Depois que começou, já conectou, vai fácil. Não, aí depois também calar a Paulinha é difícil depois que ela começa. Né, Paulinha? E assim, e eu continuo tímida até hoje, tá, gente? Eu não deixei de ser tímida. Mas é porque é isso. Então, as fábricas que a gente já tá há mais tempo, eu chego e é super tranquilo. Mas se eu chegar numa fábrica hoje pela primeira vez, né, quando eu chego numa fábrica nova, eu também vou passar por esse processo de vencer a timidez. Exato, porque o que acontece? Depois que você se conecta com as pessoas, acabou, tipo assim, você já conhece, né? Já é todo mundo amigo ali, tá todo mundo trabalhando junto por um bem comum. Então, foi assim que eu fiz com a Paulinha, tá? Então, a Fernanda me ensinou, beleza. Eu ensinei pra Paulinha e eu quebro a timidez da Paulinha dessa forma, porque depois que começa, ela vai de boa. Então, gente, se você na sua fábrica tiver alguém para te introduzir, né? Às vezes, seu equipe de qualidade, você tem um responsável técnico, ou tem um gerente de fábrica, pede ele para falar, olha, você chama fulano, fala que eu quero treinar sobre isso, né? E aí, mantendo sempre a distância de 2 metros, que é importante nesse momento. Então, assim, fiquem atentos a isso. E treina. Você que é tímido, treina 1 a 1. Você não precisa de juntar geral numa sala, até porque agora não pode mesmo juntar. Então, para você que é tímido, tá um ótimo momento para você começar a fazer treinamentos, né? Então, treina 1 a 1. Se você tem que treinar 10 pessoas ali a fazer um saque bem feito, chama um, conversa. É mais fácil quando você fala só com um. Depois chama o outro, conversa. Você pode treinar isso em vários dias. Você pode ir melhorando o seu processo, tá? Então, você pode fazer dessa forma, ou pedir alguém para te introduzir, ou você mesmo chamar uma pessoa, porque você se conectar com uma pessoa é mais fácil. E aí, gente, depois que você se conectou com a pessoa, você acaba ficando íntimo daquela pessoa e o treinamento vai parecer uma conversa entre amigos, tá bom? Então, não se preocupe. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Tá? Tudo é assim. Eu ainda vou achar o vídeo mostrando para vocês, eu vou postar no nosso Instagram eu falando. Olá, hoje eu vou falar sobre isso. E hoje eu falo, olá, gente, estamos ao vivo. E nem era ao vivo, era um vídeo gravado, um ambiente totalmente controlado. Então, assim, quanto mais a gente faz,
melhor a gente fica, tá? Você precisa começar. Para saber se você não gosta de falar com os colaboradores, que se você não gosta de falar em público, você precisa falar. E aí depois vai lá e fala. Se você não gostar, tá tudo certo. Você resolve que aquilo não é para você, mas tenta fazer primeiro. Se você não tentar, você nunca vai saber se for bom, se é bom ou se é ruim. Ai, falei pra caramba, né, Paulinha? Eu quero resumir para vocês, gente, porque como a gente falou sobre muitas coisas, eu quero resumir para vocês tudo que eu falei aqui hoje. A gente gosta sempre de fazer esse resumão. Para mim, um bom treinamento tem 2 pilares. Rapidinho. Pode falar, Paulinha. É que o pessoal tá mandando pergunta aqui, aí assim que a Júlia acabar o resumo, a gente entra com as perguntas, tá? Eu tô anotando tudo aqui de todo mundo, não vou esquecer de ninguém, não. Isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa para mim, os 2 pilares para um treinamento, para um bom treinamento. Você precisa saber do que você está falando. Gente, não adianta. Se você não souber do que você está falando, você não tem como dar um bom treinamento. Então, você precisa se preparar para isso. Se preparar para isso é aprender com quem faz e fazer curso, e não tem outra forma, tá? Pelo menos para mim, esse é o melhor jeito e é assim que eu faço até hoje. A segunda coisa, esquece de você. Esquece de você. Foca em quem está te escutando. Foca em como você consegue ajudar aquela pessoa a fazer aquilo de uma forma melhor. Foca em como você pode tornar aquele treinamento único e inesquecível. Foca em como ele pode ser agradável, como ele pode ser bom, como ele pode ser menos cobrança e mais auxílio, mais cooperação, mais estar juntos, tá bom? Prepare-se e pense no outro. Fica muito, 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 muito mais fácil. E eu vou te falar uma coisa, a gente começou a pensar muito em vocês quando a gente abre as nossas caixinhas de pergunta e pergunta como que eu posso te ajudar. Às vezes eu quero vir aqui falar de uma coisa, vocês não estão a fim de ouvir isso nesse momento, isso não vai te ajudar nesse momento. Quando eu abro uma caixinha no Instagram lá, que a gente vai lá e coloca, gente, como que eu posso te ajudar? A gente quer realmente escutar como que a gente pode te ajudar. E é por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa live para você. Porque a gente está focada em você. A gente está tão focada em você que eu vou falar um negócio para você. De vez em quando a gente chega aqui com a unha mais ou menos. Agora eu fiz, viu, gente? Domingo eu fiz essa unha para chegar aqui bem bonito para vocês. Eu fiz domingo. Aprendi. Eu tô aprendendo até a fazer cutícula. Eu já sabia esmaltar, agora eu tô aprendendo até a fazer cutícula. Eu assisti tutorial de como tirar cutícula. Tá vendo, gente? Eu faço curso até de cutícula. Ainda não tá bom, não posso chegar muito pertinho, não, mas já tá bom. Então, gente, prepare-se e foca em quem você tá treinando. Esquece de você, esquece de como que você tá. Foca em como você pode levar o melhor para aquela pessoa. Primeira coisa. Segunda coisa. Você não tem experiência, ninguém nasce sabendo. Adquira experiência acompanhando quem sabe fazer. No meu caso, foi acompanhando a Fernanda. No caso da Paulinha, foi me acompanhando. Você está na fábrica todos os dias. Acompanhe a sua turma. Acompanhe quem está recebendo matéria-prima. Acompanhe quem está pesando produto. Acompanhe quem está misturando produto. Acompanhe quem está fazendo expedição. Vai aprender o que ele faz. Aproveita que você está aí. Você tem um laboratório a seu dispor todos os dias. E faça cursos. Tem milhões de cursos gratuitos, tem milhões de cursos pagos. Olha o tanto de coisa gratuita que a gente coloca aqui, né, Paulinha? Assiste, pergunta, chama a gente. Se você não entendeu alguma coisa, chama de novo. A gente ama responder. Procura sobre esse assunto, procura sobre treinamento. A gente faz, então faça cursos, é muito importante para diversas coisas. Você nunca vai sair pior de um curso, muito pelo contrário. Você sempre vai sair melhor de um curso. Se você está entrando numa fábrica que já tem todo um processo, né, existente, seja um BPF existente ou uma ausência completa de BPF existente, as pessoas já estão aí, é o seu primeiro emprego, você tem dificuldade de cobrar, você está se capacitando para poder fazer melhor, mas você tem dificuldade de cobrar, começa do começo. Chega em 1 a 1, se apresenta, pergunta o nome dele, pergunta o que ele faz ali, se interessa de verdade, de coração pelo que ele faz. A partir do momento que você se interessa por ele, ele naturalmente vai se interessar por você. E aí você conta por que você foi parar ali, por que você foi contratado, interioriza em você que o conceito do controle de qualidade está ali para ajudar o trabalho de quem está na produção. Tá? Interioriza isso, que você interioriza, consolida isso lá no coração da pessoa. E é claro, você vai precisar cobrar? Vai, você vai precisar de cobrar, mas a partir do momento que você está cobrando porque você está ajudando ele, essa cobrança vai ser recebida de uma outra forma,
tá bom? Uhum. Primeira coisa que se eu fosse eu faria, primeira coisa que a gente faz é realmente fazer uma auditoria, entender as dificuldades de cada setor e descobrir o que ele está precisando para fazer da forma bem feita. Se é recurso, se é investimento ali naquela área, ou se é falta de capacitação mesmo, é treinamento. E se é comportamento, sempre vai ser treinamento. E aí você ajuda ele, acompanhando ele no processo e juntos levando a melhor forma de fazer, tá? Porque treinamento, gente, não é você chegar e falar, faz assim. Não, treinamento é falar, olha, hoje a gente vai fazer a limpeza dessa área. Me mostra como que você faz a limpeza, eu vou te acompanhar. E aí você vai conversando durante essa limpeza como que a pessoa faz, tá bom? Então fica atento, porque tudo é a forma que você fala. A quarta coisa que eu quero falar para vocês é como que você vai melhorar os seus treinamentos sem muito recurso. Você tem os 2 recursos mais poderosos do mundo hoje, a sua comunicação e o seu celular. Se você for precisar de retroprojetor, porque você vai fazer um treinamento coletivo, alguma coisa nesse sentido, aí você se organiza para alugar, ou às vezes pede a empresa para alugar, ou às vezes pede a empresa para comprar, porque projetor hoje é super barato, né, Paulinha? Esses projetores menos assim. Isso, esses projetores de lugar fechado é barato. O que é caro é aquele que é desse tamanho, que projeta a imagem até no céu, se você quiser. Aí esse é caro. Entendeu? Agora, o projetor hoje não é uma coisa cara e você pode alugar, pode conseguir emprestado. Você pode ter certeza que isso não vai ser um limitante. O que é mais poderoso para treinar é comunicação e celular. Tá maravilhoso. Você já consegue muita coisa por aí, tá? Os 90% dos nossos treinamentos são no tete-a-tete mesmo ali, a gente com a turma de fábrica, que é incrível. Como conseguir se soltar para falar bem com os colaboradores, para falar bem em público, para falar bem com quem você queira falar bem. Entende de onde vem a sua insegurança. A minha insegurança, agora foi a Tina. Entende de onde vem a sua insegurança. A minha insegurança vem da falta de preparo. Então, se eu quero estar segura para falar alguma coisa, eu me preparo para aquilo. Eu acompanho quem já faz, eu faço cursos, eu estudo sobre aquele assunto e aí pronto, eu estou resolvida em relação à minha insegurança. Se você é tímido ou se você é tímida, não é como a Paulinha, pede para alguém te apresentar, se prepara, porque essa insegurança sempre vai ter, né? Para quem é tímido ou não tímido, se prepara, esse é o primeiro passo. E pede para alguém te apresentar, explica o que você vai fazer para quebrar aquele gelo inicial. Ou então você vai lá e faz devagarzinho, faz com 1 a 1, até que todo mundo seja próximo de você na fábrica, tá? Até que você não tenha medo de reunir todo mundo e colocar numa sala, ok? Não vai tentando, às vezes, fazer dessa forma, reunir todo mundo e colocar numa sala, não, porque às vezes pode ser pior. Faz com 1 a 1, vai conhecendo, vai entendendo, vai ficando próximo. E aí, gente, eu vou contar para vocês agora a história da Larissa. A frase mais maravilhosa que eu já escutei da boca do Daniel é: seja duro com as questões e amável com as pessoas. Existem 1001 formas de cobrar. Eu vou chorar na hora que eu contar. Você só precisa encontrar a que funciona melhor, tá bom? E aí eu vou contar para vocês a história da Larissa. Eu não sabia que ela estava aqui com a gente, não convidei ela para vir, tá, gente? A Larissa, ela era gerente da fábrica de um cliente nosso. Esse cliente é nosso cliente. Até hoje a Larissa não trabalha mais lá, né? Hoje ela é empreendedora. A Larissa, ela era gerente dessa fábrica, tá? E aí, um dia, eu aprendi muitas coisas vendo a Larissa gerenciar uma turma de fábrica. Ela entrou como gerente dessa fábrica que tinha os gerentes anteriores, então ela teve que trazer a turma para o lado dela, tá? Ela teve que quebrar milhões de objeções e ela, para mim, deu total sentido a ser duro com as questões e amável com as pessoas. Eu vi um dia um colaborador da fábrica tomar uma advertência e ir para a sala dela conversar sobre essa advertência, que ela estava dando uma advertência para ele com toda a razão, não preciso falar o que é, tá? E eu vi ela dar essa advertência com tanto amor, com tanta delicadeza, com tanta educação. Ela estava falando: olha, você fez errado. Eu tenho que te dar essa advertência. Ela estava coberta de razão de dar advertência. E ela explicou com tanta delicadeza que ele saiu da fábrica agradecendo ela. Eu nunca vi ninguém agradecer por tomar uma advertência. Você lembra disso lá? Ele, obrigado. Eu falei, gente, será que ela tá dando advertência nele mesmo? Eu fiquei até prestando atenção. E o que eu percebi na Larissa? A Larissa liderava com amor. E a Larissa era assim. Ela é assim, né? Ela é dura com as questões, ou seja, ela não deixa passar o que é certo e o que é errado. Mas ela é amável com as pessoas. Então, gente,
aprendam com o exemplo da Larissa e aprendam com isso. Todas as vezes que vocês forem fazer uma cobrança, vocês pensam que tem uma pessoa ali do outro lado que é um ser humano, né, que vai precisar ser cobrado, mas que ele pode ser cobrado com amor. E aí, gente, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria contar para vocês aí da nossa experiência, das pessoas que a gente conheceu, e que tudo que a gente faz hoje é, na verdade, um conjunto de coisas coisas boas que a gente viu nos cursos, nas fábricas, nos gestores, nos líderes, principalmente nos colaboradores. Ninguém ensina mais para a gente do que quem está no chão de fábrica todos os dias. Eu insisto isso com vocês, gente. Vocês têm um laboratório à sua disposição para aprender sobre gente, sobre emoção, sobre produção, sobre BPF. Está aí na sua frente todos os dias. Usem isso ao seu favor. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa aí por quase 2 horas de live, né, Paulinha? Mas é um assunto que, como não é técnico, vai muito para emocional. E aí a gente vai lembrando de coisas, não tem como falou não falar. De prantos também. Você é maravilhosa, Larissa. Sempre foi. Muito orgulho de ter trabalhado com você e de ser sua amiga hoje, viu? E é isso, gente. E fala pra gente, qual que foi a sacada que vocês tiveram com essa live, né? O que mudou aí pra vocês? O que vocês vão implementar? O que vocês fazem que funciona, que vocês recomendam que a gente use também? Porque a gente está aqui para ensinar, mas a gente está aqui principalmente para aprender, porque a vida é um eterno aprendizado, viu? Sim. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima live. Sim. Beijo. Tchau, pessoal.